Graça e paz a todos. Peço perdão aos que pediram que eu voltasse com o canal, mas eu demorei. Realmente não ia voltar, mas muitos pediram e eu me senti no dever de também, né, como os meus outros irmãos têm aqui no YouTube, falado da palavra de Deus e refutado algumas heresias que não são poucas dessa instituição. Aqui estou eu também, dando continuidade aí ao que Deus deu a graça de começar. Bom, pessoal, eu vou aqui falar de alguns acontecimentos que eu presenciei, de algumas falas que eles falaram, tá? E ali eu tentei falar do evangelho com alguns e não ouviram, ok? Mas espero que esse vídeo sirva de um instrumento de graça para você que está assistindo e abra sua Bíblia e examine, tá bom? O que eu vou falar aqui não é perjurando e muito menos, como eu posso falar, tirando uma onda com a cara de alguém, né? Como dizem muitos aí. Mas o meu intuito aqui é esclarecer a você a respeito das Escrituras, para que você pense e veja que dentro dessa seita há muitos erros teológicos. Ok? Então vamos lá? Bom, nesse acontecimento, um senhor chegou a dizer assim: olha, nós já cantamos, nós já contamos obras. Agora nós podemos brincar, né? Eles estavam ali numa brincadeira. E detalhe que essa brincadeira era relacionada à maledicência. Estavam falando de uma irmã, que essa irmã estava com algum problema com algum deles lá, e esse problema acabou afetando a amizade dela com eles. Mas detalhe, nenhum chegou para falar com ela. Nenhum. Eles estavam dentro do pensamento, matando essa irmã, como diz nesse verso bíblico em Mateus. Mateus 5,22 diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se encolerizar, ou seja, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento tribunal, e quem lhe chamar de tolo, ou seja, em algumas traduções está como raca, estará sujeito ao inferno do fogo. Esse estará sujeito não é uma coisa que pode ser. Esse estará sujeito é uma coisa que vai acontecer. Eles estavam falando dessa irmã, criticando a atitude dela, pecando, né? Porque nós sabemos que se nós temos algo contra o nosso irmão, nós temos que ir diante dele. Porque mediante isso as nossas orações são interrompidas. E estavam ali falando dela e falando: não, agora nós podemos brincar, nós podemos falar porque agora é hora. Agora é hora. Mas será que a nossa vida não tem que ser embasada na palavra? A palavra diz que Deus nos criou para quê? Para glorificá-lo. Para que a nossa vida seja um culto a Ele. Então nós não podemos separar a nossa vida, a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, a nossa vida material, de uma vida espiritual. O nosso falar, ele tem que ser falar para glorificar a Deus. Por que Deus nos criou? Salmo 100, de 1 a 2 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante de Deus com cântico. Então, a finalidade de Deus é para que nós o glorifiquemos sempre. Olha o que diz aos Coríntios. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se a palavra de Deus diz que seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, numa conversação, num aconselhamento, seja fazendo qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Então quer dizer que quando eu estou conversando sobre a palavra de Deus, tem que ser só sobre a palavra de Deus. Ah, mas agora vamos brincar. A nossa brincadeira pode ser de maledicência, a nossa brincadeira pode ser de xingamentos, a nossa brincadeira pode ferir a palavra de Deus, como feriram nessa conversa. Nesse acontecimento, criticaram Adão, zombaram da palavra de Deus. Então, quer dizer que a nossa vida ela tem que ser fora dos parâmetros bíblicos? Não, gente. Não. A nossa vida ela tem que glorificar a Deus em todos os âmbitos. Então, o que você, CCB, você não entende
é que a nossa vida ela tem que ser um culto racional ao Senhor. Que as profecias todas apontam somente para Cristo, nada sobre a sua vida. No sentido de que, hoje eu vou buscar a palavra, vou ver o que Deus fala comigo. Aí qualquer coisa que sai de lá de cima com um homem que não tem uma vida bíblica, está sendo comprovado aqui nesse vídeo, que a maioria, se não todos, da CCB, que não tem uma vivência bíblica, não tem como ter uma vida bíblica. Não tem como você viver de acordo com as Escrituras, sendo que a sua vida não é pautada nela. Então o que eu digo aqui nesse vídeo? Arrependa-se, crê em Cristo como seu único Salvador e tenha a palavra de Deus sendo a única guia da sua vida e não profecia saída da boca de um homem. Em determinado momento, essa pessoa, esse senhor, eu perguntei a ele, né? Salvação é por obras ou é pela graça? Aí ele leu e falou, salvação é por obras. Não, salvação é por obras. Mas isso contradiz o que Efésios 2 diz, olha só. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Aqui está a interpretação chave para isso também. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As boas obras não é para que nós somos salvos por elas, mas as boas obras indicam que nós somos salvos, ou seja, se somos salvos, praticamos boas obras, mas não praticamos boas obras para sermos salvos. Tito 2, verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Salvação é pela graça. Por quê? Para que nós não possamos nos gloriar das nossas obras. Mas e as obras, Flávio, onde ficam? As obras boas foram feitas para que nós andássemos por elas e não para que elas salvassem-nos. Porque se as boas obras nos salvam, significa o quê? Que você vai bater no peito e falar, Senhor, e agora, ó Pai? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Como alguns de vocês dizem muito, né? Se não a maioria. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E agora eu preciso ser salvo, Senhor. Como aconteceu com o fariseu e o publicano. Graças te dou, Senhor, que não sou como esse fariseu, como esse publicano. Né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, as boas obras foram feitas para que nós andássemos por ela. E não para que você bata no seu peito e fale, não corta o meu cabelo, que isso não é uma obra salvífica nunca. Senhor, eu uso o meu terno nos cultos, isso não é uma obra salvífica nunca. Senhor, eu dou cesta básica aos necessitados, isso não é uma obra salvífica nunca. Ao contrário, você dar a quem tem necessidade é um dever. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você não faz o bem, você está cometendo pecado. Mas você vai ser salvo por isso? Não. Você vai ser salvo por Cristo. Entenda bem. Entenda bem. Eu estou a todo momento aqui apontando para vocês as Escrituras. E nesse acontecimento, eu falava, vamos falar das Escrituras? Vamos falar das Escrituras. Eu evangelizando esse povo. Olha até onde nós chegamos. Pessoas que se dizem cristãs, tendo que ser evangelizadas. E nesse momento eu falo, vamos falar das Escrituras? Uma pessoa falou, vamos falar das Escrituras. Eu vou contar uma obra. Gente, Escritura não é pautada sobre algum acontecimento na tua vida. É sobre o que Cristo fez na cruz por você. Isso é Escritura. Isso é Escritura. Escritura é o que foi acontecido na cruz. Escritura é quando Deus pediu para Noé colocar aquele povo na arca. A Bíblia diz que Cristo é a arca. As Escrituras se pautam nisso, na cruz, tetelestai, está consumado, e não na sua vida. Olha só, você diz que a Bíblia ela é quando o ancião sobe no púlpito, e ali é dito a palavra de Deus, mas vocês contradizem. Olha só o que diz 2 Pedro. 2 Pedro 1, 21. Não, vou pegar do 20 ao 21, olha só. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, ou seja, nenhuma fala que anunciava Cristo,
Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, interpretação. Aí eu saí do culto hoje eu entendi que Deus falou isso comigo. Aí o outro fala, não, Deus falou isso comigo aí, ó. Deus vai exaltar minha cabeça porque meu vizinho me xingou, Deus vai matar o meu vizinho. Aí o outro fala, não, é porque é o meu filho que é incrédulo, Deus vai matar ele, mas não é ele, é o pecado dele. Entende bem como vocês misturam tudo isso? Olha só, sabendo primeiramente isso, primeiramente, como uma coisa primária, vem falado, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação ou elucidação. Porque jamais, a Bíblia diz aqui, ó, jamais, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus, os profetas, os pais da igreja, falaram por parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse não há meia informação nisso. Ela é, ponto final. Ela não é de particular interpretação. E você, ancião, você, cooperador de não é você que escreve a palavra, não é você que escreve a Bíblia. Ué, mas como assim? Ué, porque cada vez que você atende um culto, você criou uma nova Bíblia, você cria um novo livro, você cria um novo capítulo. Não é verdade? Você sabe o que eu estou falando. Você cria um novo capítulo, um novo versículo, pegando coisas além da Bíblia. E aqui a Bíblia diz que os únicos homens que tiveram direito de fazer isso foram os que escreveram a história do cristianismo. Foram os profetas. Isaías é um deles. O livro de Isaías é considerado amorosamente como um dos evangelhos. E você é como Isaías? Não. Você é um pecador miserável. Assim como também Isaías era, mas Isaías foi justificado. E você, que permanece aí nos seus pecados, na sua justiça própria, cooperador, ancião, homem de ministério, irmão de banco, permanece na sua justiça própria, querendo escrever partículas da Bíblia em movimento de oração. Olha, hoje aqui Deus me revelou nessa oração. Irmão do céu, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então a Bíblia não foi escrita por você. Seus pontos de doutrina estão totalmente errados. Ao dizer que a Bíblia contém, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui diz, olha, que ela não é de particular interpretação e que ela foi escrita pelos homens de Deus. Não foi por vontade humana. Vamos lá. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Em outras traduções, diz que foi escrita por homens de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E nesse acontecimento, nessa conversa, não, vamos contar obra. Não, gente. A nossa vida, ela tem que ser pautada nas Escrituras. Ela é a nossa guia de fé e conduta. E ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E encerrando, brincaram com Adão. Brincaram com um homem de Deus. Agora, para vocês, não podem brincar com o ancião. Não pode falar de diácono, porque são homens de Deus. E esses homens pregam heresias. Esses homens são inimigos da cruz. Não pode falar do cooperador. Não, porque ele é um homem de Deus. Ah, mas ele prega e não cumpre. Ah, mas a culpa foi sua porque você não creu. Então a culpa não é dele porque ele é um falso profeta? Prega o que não está nas Escrituras, mas cumpre. Deuteronômio diz, olha só o que Deuteronômio diz. Deuteronômio 13, 1, 2. Quando o profeta ou sonhador de sonho, profeta não é isso que vocês falam aí, que levantam no púlpito de madrugada aí, que fica pregando coisa que não existe, fora da Bíblia. Não. Profetas são os homens que anunciavam a Cristo. Veja bem, aqui está referindo a falsos profetas, pessoas que se titulavam profetas e sonhadores de sonhos. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, sinal ou prodígio, é o que acontece com vocês. Muitos sinais, cabelo surgindo no meio de bolo de movimento de oração, cavalo saindo de dentro de uma casa espiritualmente, como vocês dizem aí, uma pessoa achar um dinheiro num lugar que foi perdido. São esses ao qual estão sendo referidos aqui na palavra. São esses homens que pregam e falam, profetizam que não é bíblico. É esses ao qual Moisés está se referindo em Deuteronômio. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio,
e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos e sigamos outros deuses que não conheceste e servímos-los, não ouvirás a palavra desse... falou, cumpriu. O sinal cumpriu, mas não é bíblico. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o coração e de toda a vossa alma. Então por que cumpre? Justamente por isso. Para testar a tua fé. Para ver se você crê realmente no Deus. E esses outros deuses é tudo que é contrário à palavra de Deus. Não é somente a idolatria ao qual vocês pensam que acontece em outras igrejas. Em outras igrejas não, em outros lugares, como a católica. A idolatria é o seu próprio coração. É quando o cooperador, é quando o ancião chega lá em cima do púlpito e fala, você hoje chegou aqui provado. E olharam para você e falaram, e eu, Deus, farei justiça na sua causa, matarei, ressuscitarei, o que está por baixo eu vou pôr por cima. Não, isso daí não é idolatria, né? Não é idolatrar o seu próprio ego. Então quando diz em Deuteronômio que vamos e sigamos outros deuses, é justamente por conta disso. Não, mas não pode falar desses homens de Deus. Esses homens, vocês, cooperadores, anciões, cooperadores de jovens, vocês estão praticando, além de blasfêmia contra o Espírito Santo, idolatria. Vocês estão fazendo com que o povo siga outros deuses. É isso que vocês estão fazendo. Pelo quê? Pela pregação da palavra de vocês. Vocês são responsáveis pelo que vocês falam e o que pregam em cima do púlpito. Mas não pode falar. Então, para vocês, a palavra de Deus são obras. São acontecimentos que acontecem na vida de vocês. Isso é a palavra de Deus. E não as Escrituras. Então, vejam bem, gente. Resumindo, se a sua vida não é pautada na palavra de Deus, Bíblia, o resto. Em Gênesis, olha só o que nós lemos. Veja bem. Gênesis 7, 4. Deus diz que vai exterminar da terra todos os seres que ele fez, ele se arrependeu de ter feito. Isso é uma referência a Romanos. Romanos 1, se eu não me engano, verso 28, ao qual Deus exterminou esses homens entregando as próprias paixões. Então, se a tua vida não é pautada nas Escrituras, você perdeu a finalidade, como em Romanos 1. Você idolatra, você extermina a pessoa no seu pensamento. Você é um herege. Você perdeu a tua finalidade de criação. Essa é a verdade do que está escrito em Gênesis. Deus extermina, entrega, vira as costas para aqueles que não querem saber da real adoração, que é adorar a Ele. A finalidade do homem é adorar a Deus, é glorificá-lo para sempre com a sua vida diante da palavra. E não ter justiça própria. Ah, Senhor, olha, eu oro de joelho. Eu já ouvi um testemunho, né, entre aspas, de um homem que levantava e só falava que Deus ouvia ele quando ele colocava o terno. Isso é uma vergonha. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então quer dizer que Deus não ouviu Jonas na barriga do grande peixe? Deus não ouviu Cristo, que de pé orou para Lázaro? Então eu acredito que esses fatos acontecem para que, como dizem aos Coríntios, convém que entre vós haja dissensões e heresias, para que o quê? Para que os sinceros se manifestem. Então, olha só, você que está assistindo esse vídeo hoje, pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Eu estou apontando para você pontos bíblicos. Então o que eu digo para você é arrependa-se. Pelas suas obras você não consegue fazer nada. Pelas suas obras você não será salvo. Elas são um trapo de imundícia. É isso que eu digo para você, CCB. Com amor. Se eu não tivesse amor por vocês da CCB, eu não estaria gravando vídeo. Eu não estaria tirando o meu dia num domingo. Estar com a minha esposa neste momento, né? Almoçando. Não, eu poderia estar fazendo outra coisa, não, no parque com ela. Almoçando.
Mas não, eu estou tirando um tempo aqui, algum tempo, uns 20, 30 minutos do meu dia, para falar com você a respeito das Escrituras. Arrependa-se. Leia a Bíblia. Eu falo dessa forma, mas é a minha forma de me expressar. Eu amo vocês, povo da CCB. Eu os amo. Sempre os amei. Quem viveu comigo sabe o quanto eu me doei a vocês. Então, o que eu digo a vocês, eu vos amo em Cristo Jesus. Arrependa-se. Arrependam-se. Fique com Deus. Graça e paz a todos vocês.